Vamos lá, meus irmãos, boa noite. Mais uma quarta-feira, não é? Para a gente aprender a palavra de Deus. Que bom poder revê-los. E o meu desejo é que você esteja passando uma semana excelente na presença de Deus, tá bom? Forte abraço, para todo mundo, tá bom? Bom, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de um assunto muito bom, um assunto que eu gosto. Eu quero ensinar um pouco para vocês sobre as parábolas. Não sei se vocês se lembram, nós estamos estudando o Novo Testamento. Eu comecei com os Evangelhos, estudando de uma maneira diferente. Então, cada quarta-feira eu estou pegando algum assunto totalmente diferente, assuntos até que nós não estamos acostumados a estudar. Estou pegando para a gente poder discutir aqui com vocês. Combinado? Hoje eu quero falar então sobre as parábolas, tá ok? Mantenha aí sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler algumas passagens, mas por enquanto eu quero só dar uma introdução e perguntar o seguinte para vocês. O que são as parábolas? Hein? O que são as parábolas? Por que Jesus usava as parábolas para ensinar as pessoas? Bom, no grego, a palavra parábola significa comparação, significa colocar as coisas lado a lado, é fazer um paralelo. E a parábola, na realidade, é uma história contada para explicar uma verdade complexa. E Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos e também ao povo que o seguia. E Jesus escolheu ensinar em forma de parábolas porque as histórias, elas ocupam a nossa mente e as emoções dos ouvintes. Eu diria como nenhuma outra forma de ensino. O uso de parábolas era muito comum na literatura oriental. Uma parábola, ela não narra coisas que realmente aconteceram. São histórias inventadas, mas que revelam verdades profundas, tá bom? Alguns conceitos são mais fáceis de explicar quando nós usamos as parábolas, porque existem alguns conceitos que são bem abstratos, né? E parece que a parábola ela torna mais fácil, não é, entender estes conceitos, tá ok? Bom, antes de mais nada, antes da gente ver uma parábola mesmo, tá ok? É preciso que a gente tome alguns cuidados quando nós interpretamos as parábolas, tá bom? Primeiro, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, nós temos que entender a natureza das parábolas. As parábolas são ferramentas que usam figuras de linguagem para comparar algo físico com o espiritual. E Jesus, ele começa, por exemplo, a ensinar em forma de parábola, né? Eu lembro que Jesus, ele disse assim: o reino de Deus é como. Lembra disso? E ele usava isso para que ele amarrasse esse conceito abstrato, neste caso, que era o reino de Deus, para algo mais concreto e visível. Por exemplo, uma semente de mostarda, tá bom? Então, o primeiro cuidado que temos que ter é entender a natureza das parábolas. Segundo, é preciso compreender a finalidade das parábolas. Jesus ensinava por parábolas com dois propósitos. Primeiro, para explicar a verdade para alguns e manter a verdade escondida para outros. Para os interessados, seria uma forma de manter o ensino. Agora, para os desinteressados, soava como uma história bonita, mas que realmente não fazia sentido. Então, Jesus, ele tinha sempre uma finalidade. Terceiro, a parábola precisa ser vista dentro de seu contexto. Sobre o que Jesus estava falando para então citar uma parábola? A parábola ela está ligada ao ensino e ao propósito de Jesus. Por exemplo, em Lucas capítulo 18, verso 1, a gente não vai ler agora, depois você pode ler, nós vemos que Jesus estava ensinando sobre a oração, não é? Ele estava ensinando para que a gente orasse sempre e não desanimasse. E aí então ele lança
aquela parábola. Então é importante a gente entender o contexto, não é, que Jesus cita aquela parábola. Num conjunto de parábolas, em Mateus capítulo 13, é preciso entender qual é o fio que norteia e liga o assunto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Mateus 13, ok? Mas é importante a gente entender o contexto em que Jesus está citando aquela parábola. Quarto, nós temos que lembrar da diferença cultural quando nós interpretamos as parábolas. Muitas parábolas têm um rico significado para a cultura daquela época e que não são tão fáceis de nós entendermos aqui nos nossos dias. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, ela faz mais sentido quando nós compreendemos costumes matrimoniais dos judeus, tá bom? Importante a gente entender as diferenças culturais. Quinto, que é um quinto cuidado, tá? As parábolas sempre têm um ponto principal. O ponto principal faz com que as parábolas tenham sentido. É bom saber quem são os personagens, o que acontece no final, o que acontece nas entrelinhas, quem ou o que é o foco da história. Então é importante, quando a gente interpreta, a gente tentar entender qual é o ponto principal. Sexto, nós temos que tomar conhecimento dos detalhes. Certas parábolas têm reviravoltas chocantes e inesperadas, né? Que nos ajudam a entender o ponto de vista que Jesus estava tentando transmitir. Mas nem sempre é fácil, meus irmãos, perceber esses detalhes. Um exemplo é Mateus capítulo 18, 23 a 35. Lembra que fala lá do servo impiedoso, né? Ali a parábola mostra o grande perdão de Deus ao homem. Então é importante termos o entendimento também desses detalhes. Sétimo lugar, nem tudo é relevante. A parábola é uma história e às vezes ela precisa ter um corpo, ela precisa ter uma informação de apoio para apoiar a ideia que será transmitida, tá bom? Principalmente, ela precisa de um contexto, não é? Então tome cuidado, porque eu já vi pessoas pegando detalhes, por exemplo, de uma parábola e ensinando até questões doutrinárias. Absurdo isso. Oitavo, observe as imagens, são chamadas imagens de arquivo. Por exemplo, as figuras de mestre, não é? De juiz, rei nas parábolas significa Deus. Enquanto as ovelhas, funcionários, trabalhadores ilustram os seguidores de Deus. Então nós temos que prestar atenção nessas chamadas imagens de arquivo, tá bom? Nono lugar, nós temos também que tomar cuidado com o fim das parábolas. O fim de cada parábola é muito importante. É no final, tá bom, que nós percebemos certos detalhes importantes. Porque as parábolas, elas compartilham de uma série de detalhes, não é? Mas é na conclusão que guarda as implicações para entendê-las. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio, não é? A separação no final determina os propósitos de Deus para os últimos tempos. Então é lá no finalzinho que a gente vai poder entender melhor as parábolas, ok? E por último, tome cuidado com as interpretações alegóricas. Muitos usam as parábolas para ensinos confusos, extraindo aspectos doutrinários infundados. Então aí nós também temos que tomar muito cuidado. Perceberam? Então são 10 cuidados que nós temos que ter quando nós interpretamos as parábolas. Bom, Mateus capítulo 13, eu quero concluir a nossa meditação olhando para Mateus capítulo número 13. Eu gostaria muito de poder ler todo o capítulo 13 para vocês, mas eu não vou conseguir fazer isso agora, até pela questão do nosso tempo também. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, e aí então eu vou passando aqui
algumas dicas para vocês de todo Mateus capítulo 13, porque inclusive Mateus 13 é um dos capítulos mais importantes, porque é um capítulo escatológico, tá ok? É um capítulo importantíssimo na nossa interpretação, tá bom? Bom, se você olhar Mateus capítulo 13, o verso número 11, diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Bom, o que eu quero pegar aqui é que estas parábolas estão tratando deste mistério do reino. O que vem a ser este mistério do reino? Vou adiantar para vocês para a gente poder facilitar um pouco as coisas. O mistério do reino é o período da ausência do rei aqui na terra, tá bom? Então, desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus até o dia que ele voltar na sua segunda vinda, todo esse período é o período da ausência do rei. Então, estas parábolas de Mateus 13 vão tratar de detalhes desse período de ausência do rei. Esse período de ausência do rei inclui nosso período hoje, período da igreja, e inclui aquele pedacinho também do período da tribulação. Então, a ausência do rei nesse período é o que ele chama de mistério do reino. Bom, durante esta ausência do rei, então ele vai começar a apresentar então estas parábolas para mostrar para nós certos detalhes. Bom, aí em capítulo 13, verso 1, ele começa com a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Esta parábola do semeador diz respeito que neste período será um período de semeadura. E esta semente ela vai cair em diversos tipos de coração. Alguns corações vão abraçar a mensagem de Deus, outros vão rejeitar, outros o diabo vai tirar do coração deles. Então é o ensino que nós temos nesta parábola, ou seja, esse nosso período de ausência do rei vai ser um período de semeadura, tá bom? Vamos para a segunda parábola. Mateus capítulo 13, verso 24, tá bom? Olha aí na sua Bíblia. Aqui nós temos a parábola do joio e do trigo. É interessante que, seguindo a mesma linha da primeira parábola, esta segunda parábola também fala de um período de semeadura. Só que aqui a ênfase da semeadura é que esta semente, tá bom, que está sendo lançada, você vai ver que algumas vezes ela vai produzir trigo e vai produzir joio, né? O trigo, sim, é a mensagem verdadeira. O joio é uma mensagem falsa. Só que como tudo está sendo semeado, muitas vezes nós não sabemos o que é trigo e o que é joio, não é? Então, ou seja, aqui nós temos aquela questão que é só no final que nós vamos perceber que mensagem realmente, tá bom? É uma mensagem verdadeira e quem é uma mensagem falsa. Ou seja, quem são aqueles que realmente aceitaram a mensagem verdadeiramente e aqueles que realmente são falsos. Então, ou seja, neste período de ausência do rei, nós temos pessoas que realmente abraçam o evangelho verdadeiramente e outros que infelizmente são joio, ou seja, um trigo que não produz fruto. Tá bom? Muito bem. Uma terceira parábola que aparece aqui é a parábola da semente da mostarda, né? Uma sementinha pequenininha que foi lançada na terra e ela cresceu e se tornou árvore. Preste atenção nisso. Na realidade, a mostarda é uma hortaliça. Ela deveria ficar pequena. Existem casos de hortaliça assim, mais ou menos de 1 metro, tá bom? Esta aqui se tornou uma árvore. E diz que ela se tornou uma árvore tão grande, que até as aves vinham aninhar-se nesta árvore. Perceberam a coisa absurda? O que ele está tentando nos ensinar nessa parábola é que durante esse período da ausência do rei, a mensagem de Deus vai crescer bastante, não é? E até aves vão se aninhar, não é? Vão buscar refúgio dentro dessa árvore que deveria ficar pequena. Interessante que aves na Bíblia é sempre símbolo do mal. Então,
Parece que durante esse período da ausência do rei, a mensagem que está sendo pregada, existe gente que vai estar se aproveitando, não é? Desta mensagem que hoje nós chamamos a mensagem do Evangelho, tá bom? Então, deveria não crescer tanto, mas absurdamente ela cresce e pessoas, as aves, acabam se aninhando, se aproveitando até mesmo dessa mensagem do Evangelho. Vamos lembrar que hoje, irmãos, quantos abusadores nós temos em relação ao Evangelho. Quantas pessoas que estão usando o Evangelho como meio de enganar as pessoas, como meio de sustento financeiro. Eu acredito que está muito ligado com isso aqui. Muito bem, a próxima parábola aí, capítulo 13, verso 33, é a palavra do fermento. Interessante, o fermento foi colocado na massa e aquela massa cresceu bastante, né? Vocês que estão acostumadas a fazer pão, né? Você tem aquela massa grande, né? Você usa 1 quilo de trigo, bota o fermento, põe lá para crescer, de repente aquilo fica grande, né? Aí vem um menino, fura ali, o que acontece com a massa? A massa ela murcha, não é? A mensagem de Deus nesse período vai crescer absurdamente. Quem olha de fora pensa, nossa, que negócio grande que se tornou o evangelho. Mas na realidade, se alguém enfiar o dedo ali, ó, aquilo murcha tudo. Ou seja, então nós temos nesta parábola um crescimento anormal. Veja que segue a mesma linha da parábola da semente de mostarda, tá bom? Ele segue a mesma linha aí. A próxima parábola que nós temos é a parábola do tesouro. Esta parábola do tesouro, Mateus 13, verso 44, provavelmente esteja falando para nós da relação do povo de Israel durante este período. Vamos lembrar, meus irmãos, com a rejeição do Messias, o povo de Israel foi colocado de lado, não é? Interessante que Deus olha para o povo de Israel como um tesouro escondido. É um tesouro que está presente nesse período, mas é um tesouro como se estivesse escondido. Então, esta parábola provavelmente esteja falando da relação do povo de Israel neste período. A próxima parábola é a parábola da pérola. Olha aí, o verso 45. Esse verso 45, que é a pérola, a parábola da pérola, tudo indica que está falando da igreja, não é? Uma pérola, ela se desenvolve, ou melhor, uma ostra se desenvolve com muito sofrimento para poder criar a pérola, não é? Então, provavelmente, esta pérola esteja falando da igreja. A igreja, ela cresce com dificuldade, com muita luta. Talvez a pérola esteja falando realmente sobre o período da igreja. E a última parábola é a parábola da rede. Ela é muito parecida com a parábola do trigo e do joio. Ou seja, aqui diz que nos finais dos tempos, tá bom? Deus vai separar aqueles que são do reino e aqueles que não são do reino. Isto vai acontecer durante o período, no final da tribulação. Ali sim vai ter uma separação. Esta passagem não está falando nada sobre o arrebatamento, sobre os crentes. Não, 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 não. Aqui ele está falando sobre o final da tribulação. Não sei se vocês perceberam, estas parábolas elas estão falando deste período de ausência do Rei Jesus. Aqui ele não está dividindo igreja, ele não está fazendo divisão de períodos. Ele está falando sim, o que é que vai se caracterizar durante este período da ausência do rei. Ou seja, um período de semear a palavra de Deus. Vai cair em vários corações. Um período em que esta semente, alguns vão ser trigo e outros vão ser joio, e a gente não vai saber quem é, porque o trigo e o joio, eles são tão parecidos que nós só sabemos a diferença quando a gente vai colher, não é, o fruto. Também é semelhante a um grão de mostarda, ela não deveria crescer tanto, mas ela se tornou árvore. Aves se aninham, não é, neste evangelho. Ou então como o fermento, aquela massa que cresce absurdamente, mas ela não é tão grande, é porque ela cresce porque ela tem fermento. E vamos lembrar que fermento é sempre símbolo do mal. O tesouro, a relação do povo de Israel nesse período, a pérola, a relação da igreja também
nesse período e a rede que vai falar sobre essa separação daqueles que vão entrar no reino de Deus. Eu não estou falando aqui o céu, o reino aqui diz respeito ao período do milênio, a separação no final da tribulação, na segunda vinda de Cristo, a separação daqueles que vão entrar no reino e daqueles que não vão entrar. Perceberam? Ai, cansei. As parábolas são muito importantes. Elas têm muitos ensinos para nós. Por isso eu resolvi falar um pouco para vocês sobre isso, para que a partir de agora você tome cuidado quando você for interpretar as parábolas. Tem uma passagem na Bíblia, eu nem ia falar sobre isso, tá? Mas já que eu estou lembrando aqui, eu vou até comentar um pouquinho com vocês, não é? Lucas capítulo 16, quando fala sobre o rico e o Lázaro. Aqui não é parábola, tá bom, irmãos? Aqui é fato real. As parábolas não citam nomes, são historinhas. Lucas capítulo 16, o rico e o Lázaro, aqui ele fala de nomes. O rico, o Lázaro, não é? Ele fala sobre o seio de Abraão. Então muita gente confunde. Lucas capítulo 16, o rico e o Lázaro, aqui não é parábola. Aqui é uma história real que está sendo contada, tá bom? Gente, por hoje é só, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e eu espero que domingo a gente esteja juntos para a gente poder estudar a palavra de Deus. Baixa a sua cabeça agora, vamos orar bem rapidinho para a gente poder encerrar nosso tempo. Pai, muito obrigado por esta noite. Louvado seja o teu nome. Ilumina, Pai, as nossas mentes cada vez mais para que a gente possa compreender a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensino de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estou com saudades. Logo, logo a gente vai estar aí louvando ao Senhor juntos ali na Igreja Batista Maranata. Tchau. Beijo.